Eu penso que a gente aprende com os exemplos de várias empresas, né, irmãs do mesmo segmento, talvez outras de outros segmentos. Então a gente tem que estar sempre acompanhando o que acontece. Então eu tenho vários amigos de empresas, né, familiares, que chegaram à conclusão que não dava para não profissionalizar. Mas a principal delas, ao meu ver, dentro disso, é você nunca pensar na sucessão como uma virada de chave de um dia para a noite. Claro que se não houver uma competência da segunda geração, quem está na frente vai ter que tomar uma decisão. Claro. Né? Então acho que isso é uma coisa natural. No caso do Eloy foi uma coisa bem natural, porque teve realmente embates, posicionamento. Hoje o mundo, teve um dia que eu falei para ele, olha, o problema é que o mundo hoje te dá várias opções. É uma junção de muita coisa, né? Porque se não tivesse tido toda a preparação, né, de todos os anos de trabalho e fortalecimento da gente entender aonde que a gente era forte, eu também não ia conseguir pegar essas alavancas para transformar em um posicionamento de marca. Então, assim, essa questão do posicionamento de produto, posicionamento de marketing, tudo mais, foi muito feliz na época que a gente teve. Foi uma felicidade naquele momento do ocorrido, do Eloy estar com esse olhar. Mas o que nós estamos falando aqui, que eu ia finalizar nesse contexto, é o seguinte, é que a gente acaba buscando o foco. Tem hora que você tem que chegar num ponto e falar, cara, você tem duas opções aqui e tal, às vezes um negócio brilha, né? E você fala, putz, né? Atratividade ali e tudo mais, cara, mas se o nosso negócio é esse aqui, vamos focar. 40% a menos de exposição de caixa. Isso é um case real que nós temos em um cliente nosso, onde a gente saiu de uma viabilidade em que ele tinha 13 milhões de exposição de caixa no seu projeto, e ao simular um primeiro cenário de um crédito ponte para o seu empreendimento, a viabilidade saiu de 13 para 14 milhões. Então vejam só, na verdade subiu a exposição de caixa desse projeto por conta do custo de capital nessa operação. E a gente fez um segundo cenário onde a gente colocou essa mesma operação há 1 ano e meio para frente. E isso fez com que essa viabilidade saísse de uma exposição de caixa de 14 milhões de reais de investimento para 8 milhões. Então vejam só o impacto disso no resultado de um empreendimento imobiliário. Por isso que eu falo que ao acessar o mercado de capitais, é importante que você fique atento ao tipo de operação, a tipo de solução, se essa é a melhor solução para o seu projeto. E foi por isso que nós fechamos uma parceria com a Hypar, que é uma empresa especializada em transformar oportunidades em operações viáveis dentro do mercado imobiliário. E eu falo muito que, para mim, é uma das empresas que melhor traduzem o mercado financeiro para o mercado imobiliário, porque ela tem no seu DNA a experiência prática nesses dois mercados. E por isso que nós fizemos uma parceria com a Hypar para poder levar melhores soluções de crédito para o seu empreendimento imobiliário. Então, se você busca entender o impacto de uma operação financeira do mercado de capitais dentro do seu projeto imobiliário, ou entender se é viável você captar recursos do mercado de capitais, não deixe de entrar em contato conosco, seja através do QR Code ou do link abaixo, onde você vai ter um atendimento específico do nosso time para fazer essa conexão com a Hypar, que é uma parceira nossa aqui do Ink Talks e uma parceira nossa na Domi, e a gente vai ter o maior prazer de levar essa melhor solução para o seu projeto. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E nesse episódio eu trago aqui 2 convidados especiais. Há 35 anos, 2 engenheiros, Guilherme Pinheiro e Ricardo Reis, resolveram sair do canteiro de obras para construir algo maior que prédios, uma visão de cidade. Nascia a GPL Incorporadora, hoje um dos nomes mais respeitados do mercado imobiliário goiano, com empreendimentos que redesenharam bairros como Jardim Goiás, Marista e Setor Bueno. À frente dessa história, Guilherme permanece como sócio fundador, responsável por novos negócios e desenvolvimento de produtos. O olhar que enxerga o terreno, o conceito e a oportunidade.
Ao seu lado, como sucessor, Eloy Pinheiro, diretor comercial, comandando comercial, marketing, inside sales e experiência do cliente. O olhar que transforma projeto em receita e receita em legado. Pai e filho, concepção e mercado, 35 anos de história e os próximos 10 sendo desenhados agora. Então sejam muito bem-vindos, Guilherme, Eloy, obrigado pela participação dos dois aqui no Ink Talks. Obrigado você, mano. Obrigado, mano. Sejam bem-vindos, já quero começar aqui presenteando os dois, ainda mais o Guilherme, que é da área, o Eloy, que é da área comercial aí, atuação forte no comercial. Depois eu quero desdobrar um pouco sobre essa atuação dele. Tá aqui, Guilherme, também, o livro Gestão Comercial, Líderes do Mercado Imobiliário, um livro que eu tive a oportunidade de participar em coautoria com vários outros players. Bacana, cara. Do mercado. Mas, primeiro agradecer a presença de vocês dois aqui no Ink Talks. A gente que triangulei isso aí com o Eloy, falei, Eloy, vamos lá, cara, chama o Guilherme, vamos fazer um bate-papo lá, que eu quero vocês dois junto à mesa aí pra gente trocar uma ideia bem bacana do mercado. Então sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. Valeu, mano, bom demais, cara. A gente começou a falar disso aí numa mesa, né, conversando e tudo mais, falando do projeto. Acho que a gente tem muita coisa aqui pra colocar na mesa, sempre bom ouvir o Guilhermão falando um pouco também. Não, é um prazer trocar ideia, né? Acho que é nossa missão, né? Conversar do passado leva a gente a ter insights para o futuro, né? Acho que nós estamos num momento de muita transformação, mas o passado, o histórico, né? Estamos no Brasil, o nosso histórico é o que nós estávamos conversando mais cedo, né? Como que a gente pode olhar um pouco para trás e tentar, né, ser mais assertivo aí para os próximos anos. Muito bom. E é sempre bom aprender com essas experiências, né, Eloy? Com certeza. Agora, Guilherme, eu queria começar direcionando uma pergunta para você, já começar meio de bate-pronto em cima de um dos tópicos daquilo que a gente vai falar aqui, que é a questão da sucessão familiar, né, que foi um ponto que eu alinhei com o Eloy. E quantas empresas familiares acabam não sobrevivendo à segunda geração? Né? São muitas. Muitas sobrevivem, mas muitas não sobrevivem. O que a GPL vai fazer de diferente nessa transição que vocês estão fazendo aí dentro do negócio de vocês? Olha, a transição é um processo que a gente olha com tranquilidade. Primeiro momento é esse, é você olhar isso com a visão de um prazo, né, de experiência mais dilatada, onde você possa fazer essas transferências, mesmo, né, tendo consultores, né, assessoria, mas nada como o dia a dia e nada como a experiência, né, e estando junto, levando a cultura da empresa, tentando, né, mostrar como que nós chegamos até aqui, como que nós podemos, qual que é a nossa visão. Então, eu e o Ricardo temos muito essa troca, né, no dia a dia. O Eloy participa muito, há muito tempo, né, ele participa dessas nossas rodadas, das nossas preocupações, das nossas tomadas de decisão, e acredito que fazendo uma preparação, né, junto com nós mesmos, porque nós estamos aprendendo todo dia, né? O Brasil é uma volatilidade, né, muito grande, uma gangorra, e são decisões que a gente está colocando na mesa a cada momento, e tudo com muito equilíbrio, com muita parcimônia, porque a gente tem que ter uma visão, né, de mercado de curto, de médio e de longo prazo. E nisso a gente é muito junto, a gente é muito unido, a gente está sempre tentando fazendo nossos fóruns, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, era comitê, agora são fóruns de decisões, e está sendo assessorado por gente competente, por gente que entra para dentro da empresa, conhece a empresa, vislumbra, né, como que a gente pode estar atuando de uma maneira mais produtiva. Então é dessa maneira que a gente vai fazendo acontecer no dia a dia, né? Bacana. Agora, cara, até entender um ponto com você, assim, no mercado tem empresas que acabam que vão para essa linha de uma sucessão familiar mesmo, de trazer profissionais da família e tudo, naturalmente, que tenham uma aderência
para poder trabalhar junto, e tem algumas empresas que vão para um caminho de executivos, né? Até fala assim, né, o Jim Collins tem empresas feitas para vencer, e no mercado hoje já cria uma cultura de empresas feitas para vender, né? Porque tem gente que já está pensando de não ter essa continuidade na gestão do negócio. O que você... Como que é? Eu sei que talvez nem tenha o caminho certo ou errado, né? Ou uma fórmula pronta aí, mas na realidade de vocês, como que é essa análise, assim, na hora que pensar um futuro da empresa, pensar essa continuidade, de ter aí o Eloy participando junto e trazendo esse projeto de continuidade aí de vocês? Eu penso que a gente aprende com os exemplos de várias empresas, né, de irmãs do mesmo segmento, talvez outras de outros segmentos. Então a gente tem que estar sempre acompanhando o que acontece no cenário, né, próximo a você. Então eu tenho vários amigos de empresas, né, familiares, que chegaram à conclusão que não dava para não profissionalizar. Uhum. Não dava para não profissionalizar por várias questões. Uma das questões é a própria condição dos filhos. Uhum. Né? Filhos que queriam seguir por outro caminho, que de repente não se interessaram, não vislumbraram no momento chave de vivenciar a empresa. Aí de repente passou o time, né? Então, de repente, ele não tem uma solução, ele não tem um outro caminho a não ser, né, profissionalizar a empresa. Né? E isso poderia também acontecer com a gente, de alguma maneira. Né? Mas acontece que, se você for ver, várias empresas também têm um caminho natural da segunda geração, da terceira geração, até da quarta geração. Por quê? Porque cria uma cultura de colocar o pessoal para vivenciar a empresa de uma maneira ou de outra mais cedo. Né? Uhum. E aí você tem que ter uma atenção. Quer dizer, não adianta vivenciar também e não ter a competência. Né? Vamos dizer, né, no caso da GPL, se o Eloy não tivesse uma competência para não só aqui, ele está no comercial, no marketing, nos novos negócios, tudo, mas vamos dizer que amanhã, né, eu tenho que ter uma outra solução no departamento financeiro, como que eu vou fazer, né? Então eu vou ter que ter uma profissionalização dentro de um olhar, né, nesse setor. Então, claro que se não houver uma competência da segunda geração, quem está na frente vai ter que tomar uma decisão. Claro. Né? Então, acho que isso é uma coisa natural. No caso do Eloy, foi uma coisa bem natural, porque teve realmente embates, posicionamento. Hoje o mundo... Teve um dia que eu falei para ele, olha, o problema é que o mundo hoje te dá várias opções, muito diferente do meu tempo. Uhum. No meu tempo, você tinha que ter uma decisão e falar assim, é aqui, então aqui nós vamos acelerar o carro nesse sentido. Então, nessas várias opções, eu conheço filhos de amigos, filhas e tal, que falam, não, eu quero ir para fora, eu quero viver fora, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa e tal, e eu quero fazer o meu desenvolvimento pessoal lá, né? Mas com a gente aconteceu, né, em alguns momentos que foi muito bacana, porque a gente passou por muita transformação, principalmente nessa área, né, no marketing, rede social, próprio mercado, né, veio ali numa transformação muito forte, 2017, 2018, né? A gente estava assim numa franca, rasga tudo e fomos fazer de novo. E foi exatamente essa hora que o Eloy pulou para dentro com mais determinação, e a gente foi criando essa condição e estamos aí, né? Estamos aí junto e misturado. Show de bola. Eloy, eu vou te passar uma pergunta aí direcionada e conectada com isso, mas até interessante, Guilherme. Você colocou sobre a questão de 2017 e 2018, cara. Eu lembro bem, assim, nessa época eu estava na EBM, tocando a Operação São Paulo lá da empresa, e a gente foi, se eu não me engano, foi 2017 mesmo, ou foi 17 ou foi 18. A gente foi num Conecta Imob, eu ia falar Capital Imob, que é nossa, num Conecta Imob lá em São Paulo.
E foi a galera daqui de Goiânia e tudo, e o Elbio gosta de participar desses eventos e tudo, o Elbio tava lá. Quando a gente chegou lá no final de 2 dias de evento, voltamos pra Goiânia e tudo, ele falou, galera, rasga tudo que nós fizemos até aqui, que eu vou ter que aprender a trabalhar de novo, assim, isso aqui, tudo que eu vi, não sei nada, não entendo nada, é outro jogo, outro game, vamos pra cima pra estudar isso aí, porque isso aqui é outra realidade de mercado, assim, é um outro mercado imobiliário. Outro posicionamento de marca. Tudo, então, que é o que você falou, né, assim, são ciclos que a gente vai vivendo ao longo do caminho. Mas, Eloy, assim, você saiu aí de filho para sócio dentro da empresa, né? E naturalmente continua filho, continua tendo essa relação aí de dia a dia, mas quais são os principais desafios para você nessa posição de começar a assumir essa frente de liderança dentro de uma empresa familiar? Cara, eu vou pegar aqui porque eu acho que o Guilherme falou muita coisa bacana, mas a principal delas, ao meu ver, dentro disso, é você nunca pensar na sucessão como uma virada de chave de um dia para a noite. Né? Então existem vários caminhos que podem ser traçados mesmo, várias empresas que acontecem, né? Acontece de um ter mais destaque, acontece de dar certo, acontece de não dar certo. No meu caso, eu acho que eu vivi muitos momentos dentro ali da GPL para poder ir achando realmente qual era o espaço. E o que eu sempre senti é que se não tivesse mesmo um propósito e uma vontade de ambas as partes de fazer aquilo dar certo, fazer a sinergia de pai e filho se transformar também numa sinergia de trabalho, aquilo ali está fadado ao fracasso, né? Então a gente vê muita coisa se complementando. E hoje eu vejo que a mais forte delas talvez seja você entender realmente a cultura de onde você está. Né? Uma empresa que tem uma cultura forte, ela só consegue ser vivida. Não adianta eu chegar lá e tudo mais, né, me colocar na cadeira e, agora eu sou sócio, vou fazer isso. Não, você tem que entender ali o que estava para trás para conseguir ir enxergando as brechas de como somar para aquilo ali, né, de como poder moldar aquilo ali, ter espaço para poder dar suas opiniões. Então, a sua pergunta, assim, como foi a minha transição de sair de uma cadeira de filho para hoje poder sentar na mesa. Primeiro, eu acho que eu sempre tive espaço para sentar na mesa, né, com o Guilherme, com o Ricardo. Então, isso já motiva, já te faz se sentir parte. Claro que a responsabilidade, ela nunca é jogada no seu colo. Você precisa ter realmente aptidão para isso, mostrar, né, que você está ali com as eficiências mesmo para poder desenvolver aquilo. Mas, ao longo do tempo, a gente conseguiu mostrar que a minha visão do jogo poderia estar somando com o que eles já tinham vivido. E isso daí vai te dando mais autonomia, vai te dando mais responsabilidade mesmo ali dentro. Né? Então hoje a gente vive um momento de entendimento de mercado, entendimento de empresa, ampliação de estrutura. A gente pegou esses últimos 2 anos muito forte, né, para poder olhar para dentro e se preparar, né, para o que poderia vir. Acho que a eficiência maior hoje em dia está em você conseguir ter previsibilidade no imprevisível, né? Porque acho que imprevisibilidade é a única coisa certa que a gente tem nesse país que a gente vive dentro do mercado. Então, a sociedade, ela vai acontecendo de forma natural para a gente. Eu nunca esqueço, cara, de uma palavra assim que meu pai falou para mim nos momentos de dúvida, né? Porque você começa ali em obra, você começa como engenheiro, você faz o negócio, aí você descobre que tem outra ponta ali no negócio que você pode ser melhor um pouquinho do que nessa, e você vai traçando seu caminho. Mas nos momentos ali de conflito, porque a sucessão, ela pode parecer simples depois que ela deu certo, né? Mas o percurso é muito longo. Mas eu lembro do meu pai me falando, cara, você só vai gostar realmente de algo que você sinta que você entende mais do que a média geral. Né? Você só vai gostar realmente de algo que você sentir segurança. Então eu acho que em muitos casos não existe a vontade da dedicação para conhecer. E isso daí já corta muita sucessão de muita empresa no começo. Né? Eu acho que no começo exige mais esforço, mas se você tem um pouco de aptidão, você entra para o jogo e você consegue observar onde você consegue impactar aquilo de forma positiva, aí você ganha tração. Eu, na minha história, eu consigo ver direitinho assim, os movimentos, sabe? Eu ali finalizando a faculdade,
me afastando um pouco da empresa para poder ter uma outra experiência em gestão em outros locais. Você teve em São Paulo, né? Cara, eu tive em São Paulo, mas num período curto para fazer um MBA, só que logo veio a pandemia. E como tudo na vida, né, a gente tem que entender assim, como são os direcionamentos que a gente vai tendo e como lidar com eles. Então, naquele momento de pandemia, eu já tinha tomado algumas decisões de ter um olhar de gestão em outros lugares, fora da GPL, para poder olhar ali aonde que eu poderia realmente entrar para somar. Porque eu acho que isso começa dentro de casa, e foi algo muito forte em mim. Eu nunca estaria dentro da empresa ali para ser herdeiro. Isso daí eu preferiria fazer qualquer outra coisa da minha vida. Então, o momento que eu vejo assim, porra, agora eu pulei para dentro, e esse momento começou a acontecer, foi ali pós-pandemia, né? Foi pós-pandemia onde a gente começou a ter uma abertura de estruturação real dos departamentos comerciais, de marketing, e que hoje vem nessa esteira aí para as coisas que a gente conseguiu desdobrar. Isso era até interessante, é um ponto que eu queria conectar, porque assim, para quem está de fora, é notório a gente conseguir enxergar essa diferença de posicionamento da GPL aqui no mercado nos últimos anos, né? Assim, apesar de ser uma empresa já tradicional há bastante tempo, né, e que você, o Ricardo, criaram aí uma grande história aí ao longo da jornada, mas nos últimos anos, se a gente olha nesse aspecto marketing, comercial, posicionamento institucional e tudo, a gente vê, né, um fortalecimento muito grande da empresa. Como que foi para você tá assumindo essa posição e ter que liderar essa frente dentro da empresa? E foi nessa sua atuação, ou isso já estava também planejado por vocês? Como que foi isso? Cara, eu acho que é uma junção de muita coisa, né? Porque se não tivesse tido toda a preparação, né, de todos os anos de trabalho, o fortalecimento da gente entender aonde que a gente era forte, eu também não ia conseguir pegar essas alavancas para transformar em um posicionamento de marca. Então a gente primeiro vai entender sobre perfis, né? Perfis de gestão. Eu vejo o Guilherme e o Ricardo como uma sociedade assim, de muita admiração, um pelo outro e no trabalho firme, e que conseguiram fazer da GPL, que tem o seu DNA como construtora mesmo, e a gente tem a referência no mercado goiano da qualidade construtiva, né? Um ponto forte, um ponto firme. Ali, a nossa marca, ela entrega qualidade. Isso daí era a maior força que a gente tinha até então. Só que o meu olhar externo enxergava que não dava mais para contar só com isso. E que se a gente não fizesse um movimento para poder ampliar as frentes de atratividade, e isso é o posicionamento de marca que teve essa revolução ali de 2018 para frente, e que a gente teve que começar a enxergar o empreendimento como um branding completo. E foi aí que eu achei a minha paixão real dentro da empresa mesmo, que é criar conceitos, né? É travar tudo isso daí, é trazer o desenvolvimento de produto com marketing, com comercial. A gente começou a tirar mais proveito do que já existia, mas muitas vezes não era colocado, né? Como não protagonista, porque o protagonismo nosso continua sendo na qualidade construtiva, mas falando mais, né, sobre conceito, fazendo mais dessa triangulação, não só estudar uma área e saber qual que é o produto mais eficiente para aquela área, qual que é o projeto mais que vai ter mais aproveitamento, que a gente vai conseguir entregar a melhor planta, porque isso eles já faziam e faziam bem demais, mas como acrescentar uma roupa para poder fazer aquilo ali ganhar um destaque ainda em meio a outras plantas muito boas também, porque a gente sabe que o mercado goiano, cara, tem que tirar o chapéu, né? Meu pai que está nele há muito tempo, a gente consegue observar assim mercados diferentes, né? Fizemos algumas idas no sul ali na pandemia, aproveitamos para estudar mais coisa. A gente vê que aqui só tem fera, cara, só tem fera. A gente por muito tempo teve que trabalhar muito com preço lá embaixo, e isso daí, cara, tem o quê? Aguça a criatividade. E aí outra coisa que entra nisso daí também, que foi um ensinamento do Guilherme que eu também nunca esqueço, foi a frase da gente olhando, né? Um lugar para ser nossa central de decorado e tudo mais, e ali todo mundo indo para Ricardo Parantes, e lá onde a gente tem o Arena hoje, a gente tinha a central do Bliss na época, tinha sido central do System e depois do Bliss. E aí chegamos numa área lá no Ricardo Paranhos e tudo tal, aí negociando a área, eu tava animado. Aí meu pai, né, daquele jeito, mais um dia me liga à noite meio angustiado e fala, cara, tem como não, entendeu?
Pra gente jogar com esses grandão, nós temos que ser criativos, nós não podemos ser igual a todo mundo, não. E isso aí, cara, define muito do que a gente tenta fazer hoje, sabe? Então, Eloy, se me perguntar, Eloy, hoje, qual que é o seu papel? Rapaz, é pegar toda a qualidade que eles colocaram lá na empresa e tentar transformar isso em produtos que encaixem em conceitos do que hoje o mercado busca. Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso aí de uma forma bem bacana. A leitura que eu tenho de fora é muito essa, assim, do êxito que vocês têm tido nesse movimento. E é interessante, cara, você colocar isso, porque assim, a gente atende muito cliente com perfil, inclusive, da GPL de alguns anos atrás, né? Até uma das frases que eu já escutei de mais de um cliente nosso com esse perfil de ser muito focado na produção, no produto, um produto de qualidade, uma obra, uma entrega de qualidade Manuel, eu sei construir, mas eu não sei vender, né? Porque tem muito esse viés da construção e qual que é o grande ponto disso, né? E por isso que eu ressalto muito o êxito desse movimento de vocês. Porque muitas vezes para a empresa não é fácil fazer esse tipo de movimento, né? Para uma empresa que é muito focada na produção, já tem um produto de qualidade e de repente você tombar essa estrutura para um movimento de muito marketing, de posicionamento, de branding, de produto, da dinâmica comercial que ela é muito diferente e tudo, né? Então acho que essas transições é importante a empresa estar atenta a esses momentos de mercado para poder fazer essas... Nós vamos voltar naquela história, né, da transformação do mercado 2017, 2018, né? Que antigamente, se você vê, né, a Encol, vamos falar lá atrás, né, voltando lá, a Encol era uma empresa que ela vendia pela volumetria, né? Então é uma empresa tecnicamente mãe, quer dizer, eu fui estagiário na Encol, né, na rodoviária de Goiânia. Que legal. Né? Então, assim, trabalhei na Encol um tempinho e tudo. Então, quer dizer, a volumetria, a Encol era um empreendimento era uma empresa de mais de 700 empreendimentos no Brasil. Vendia pela volumetria, aonde o marketing era segundo plano, né? Depois, muitas empresas foram nessa linha. Eu tenho um produto para esse, para aqui, naquele lugar, naquele outro e tal. Então, assim, quando você pega o momento onde nasce o digital, estou nem falando de rede social, estou falando quando nasce o digital forte, né, você começa a diferenciar o joio do trigo muito rapidamente, muito rapidamente, né? Então, assim, tem um momento icônico, né, para a gente, que foi o lançamento do Cenário. O Cenário é um empreendimento nosso ali perto do... Acima do Goiânia Shopping. Acima do Goiânia Shopping, era um momento, né? Era um momento exatamente dessa transição, onde a gente viu que toda a estratégia de marketing, e o time de marketing nosso era treinado, era tarimbado, né? E que eu cheguei na conclusão, falei, não, nós estamos assim, temos que... Né? Tinha um puta de um produto bacana demais, então que levamos muito tempo para poder conseguir botar na mesa todos os diferenciais, tudo que ele tinha, né, por estar com a cabeça em um outro momento, num momento anterior. Que ano foi isso aí? Isso foi exatamente ali, 2017, 2018, né, do preparo ali, naquela época. Então, assim, essa questão do posicionamento de produto, posicionamento de marketing, tudo mais, foi muito feliz na época que a gente teve. Foi uma felicidade naquele momento do ocorrido, do Eloy estar com esse olhar, né? Com esse preparo, voltando da pandemia também, mesmo antes da pandemia, já estava buscando esse olhar. Então, quer dizer, foi muito positivo. Para a GPL foi muito positivo, porque é muito difícil, né? A gente, é aquilo que a gente vai cair também na questão da sucessão. Se ele não ocupa esse espaço, alguém, eu teria que buscar alguém para ocupar.
né? Então, felizmente, ele ocupou e ocupando e se preparando e jogando o jogo e sentindo que faz a diferença, o cara cresce. Né? É o que ele falou, pô, se você gosta com o que você mexe, você aprende a gostar. Né? Vai para dentro de uma fazenda, fala, não, eu não gosto de fazenda de jeito nenhum, mas começa a ver um bezerro nascer, uma qualidade, gerar gado, fruto, gerar resultado. Então, daqui a pouco você está envolvido com o negócio, você está gostando do negócio. Né? Fala, não, eu não gosto de futebol de jeito nenhum. Você arruma uma namorada que adora futebol. Não, vamos no jogo, vamos isso, vamos aquilo. Daqui a pouco você está envolvendo. Né? Então, o ser humano é desse jeito. Né? Você gosta daquilo que você pratica, que você interessa, que você vislumbra. E quanto mais você é melhor naquilo, mais você vai gostar. Né? Então, quer dizer, nós tivemos muito, o pessoal fala muito da área construtiva e tudo mais, mas nós tivemos muita força no desenvolvimento de produto. Né? Então, quer dizer, poxa, lá atrás nós lançamos o Art Deco, o Vanguard, o Point, tudo eram apartamentos assim, né? Que é tudo que hoje o pessoal vislumbra num plano diretor complexo, que não dava as oportunidades de você achar viabilidade em produtos de ticket baixo. A questão de garagem para todo mundo, a questão da viabilidade era bem complexa. Então, a gente tinha um desenvolvimento muito apropriado, a gente entregava bem a questão, mas precisaria de muito mais. E a felicidade veio nesse momento de que o Eloy se acha ali dentro de um campo, né, e cresce muito rápido na questão de entrar, pegar a supervisão, a gerência e hoje diretor dessa área. Né? Eu acho que você falou de um negócio, Manuel, que a gente precisa talvez até aprofundar um pouco, porque não é que se criou ou mudou o direcionamento da empresa. O Guilherme citou alguns produtos aí, a GPL sempre foi carregada de conceito. Se você for analisar os produtos que nós lançamos aí ao longo da história, antes de eu estar à frente ou não, porque eu vivi isso, mesmo que de forma, né, indireta, porque, pô, né, tô perto do meu pai, tá no meu dia a dia sempre, inclusive vendo até o perfil dele, né, um engenheiro que tem um olhar muito ali pro lado da arquitetura também tem muita sacada, consegue observar muita coisa ao redor, né, nas oportunidades de viagem e traz isso para o desenvolvimento de produto. Eu já enxergava todo esse lado no que a gente tem e no que a gente faz. Só que eu tive muita motivação e desejo de transformar aquilo em algo mais visível. Né? Eu acho que foi nisso que eu me dediquei ao longo desse tempo. Só que a gente consegue levantar uma bandeira forte. O nosso marketing, ele tem tese, né? Ele faz sentido. Porque muita gente entra sem ter a base preparada e o marketing por si só ele não se sustenta. Vazio, né? É vazio. Então a gente começa a ver também isso acontecendo. O que a gente tenta fazer não. É ter um entendimento real de quem é o nosso cliente, do espaço que a GPL ocupa hoje dentro do mercado. Não adianta você querer abraçar tudo. Isso eu também consigo absorver muito dos dois. Eu fico pensando assim no próprio momento ali, 2022, 2023, eu agoniado, né, moleque assim, né, perto dos dois, assim, em esteira de mercado, agoniado, vendo juros lá embaixo, vendo muita oportunidade, vendo muita gente alavancando, vendo muita gente lançando muita coisa e tudo mais. Eu lembro também da conversa com o Guilherme, né, eu trocando ideia com ele, pai, mas e aí, isso aqui não vale a pena, a gente não tem a oportunidade isso aqui não tá na mão. Cara, nós estamos aqui nesse jogo já tem mais de 30 anos, né, já vi muita coisa acontecer. Então, nunca me esqueço que o mercado é cíclico, né? Vamos achar o nosso ponto de equilíbrio aqui, vamos entender o que é o melhor para a nossa linha final, lá, né, para o nosso resultado. Porque às vezes está lançando esses 3 produtos, não vai nem trazer mais lucratividade, nem vai botar mais dinheiro no nosso bolso e vai deixar a gente incapaz de trabalhar da forma que a gente trabalha. E isso daí me trouxe assim, dias de reflexão. Porque quando eu fui parar para pensar, e a gente faz essas reflexões, né, ao longo do percurso inteiro, quando você está ali adquirindo mais autonomia, mais responsabilidade, né, de qual que é o seu propósito real ali dentro, eu enxergo isso muito claro, cara, pela cultura da GPL, que hoje está dentro de mim também, mas o nosso propósito é exatamente esse. É poder entregar aquilo que a gente se dispõe a entregar com a melhor qualidade possível,
dentro de um trabalho quase que artesanal. E eu comecei a falar, inclusive, isso daí, né? Que a GPL, ela se posiciona como uma boutique dentro do mercado imobiliário, mas não levando para o lado da boutique de luxo. É a boutique pelo trabalho artístico que a gente tem cuidadoso com cada desenvolvimento, cada produto. Então, se lançar um produto, 2 produtos por ano, vai permitir que a gente continue com esse nível de trabalho nessa qualidade. Cara, aí a gente chega no nosso ponto de equilíbrio, né? Quantos canteiros de obra a gente consegue ter para entregar isso daí, aonde que a gente pode escolher estar lançando, como que a gente pode estudar a cidade para chegar nesse ponto. E aí a gente vai levantando o grau de maturidade. Muito bom, cara. Agora, ô Guilherme, conectando até com esse ponto que o Eloy trouxe, como que o incorporador ele tem que trabalhar ali? Deixa eu até melhorar minha pergunta, assim, ó, o que o incorporador ele precisa fazer para estar preparado para essa leitura de jogo frente ao mercado que o nosso país nos entrega com todos esses ciclos que a gente comentou aqui? Você citou a época da Incol, né, porra, desde a época de 90, aí de repente vem a quebra da Incol, aí de repente vem uma mudança de jogo completamente diferente, depois vem um momento de abertura bancária mais forte no nosso setor, vem os IPOs, expansão de grandes empresas, entrada de grandes empresas em outras cidades, aí depois essas empresas não se sustentam, volta, aí de repente vem, né, mais expansão de crédito, depois crise dos distratos, enfim, Brasil vai passando por uma série de situações externas. No paralelo disso, o próprio mercado se transformando. A gente citou aqui sobre a questão do marketing, mas anteriormente em off a gente estava conversando sobre a questão comercial também, como que mudaram os comportamentos e as atuações dos próprios corretores de imóveis, dos canais de vendas dentro do nosso setor. Então, assim, eu entendo que é uma complexidade muito grande que a gente tem que administrar dentro da atuação imobiliária, porque são muitos pratinhos ali, muitas vertentes que a gente tem que ir administrando. E no paralelo disso, o incorporador ele tem que ir tomando as suas decisões, porque a bola está rolando, o jogo está acontecendo. Então, como que o incorporador ele se prepara para poder tomar melhores decisões frente a toda essa complexidade de cenários que a gente costuma enfrentar no mercado imobiliário? Eu vejo que você já experimentou a transformação da adolescência para a maturidade, né? Então, quer dizer, você primeiro se conhecer. Então, eu acho que a empresa tem essa questão também, ela tem que se conhecer, né? Então, análise de risco. Poxa, a área está aqui, a área é bacana. Ela conversa comigo? Ela conversa com a minha leitura de negócio? Quer dizer, não tem ninguém que passou pela adolescência que não teve arranhão. Uns teve arranhão, outros teve facada, outros perderam um dedo, né? Então, quer dizer, a empresa também é assim. Né? Eu fui lá, você falou da EBM, que a gente foi lá no Parque América experimentar, construir, fizemos alvenaria estrutural quando a EBM não fazia, ninguém fazia. E nós fizemos de um preço assim, que ninguém acreditava. Né? E fizemos. Só que nós chegamos à conclusão, cara, isso aqui não é o nosso jogo. Isso aqui não é para nós. Né? Então, peraí, não tem problema deixar dinheiro na mesa, não, nós estamos fora. Né? Então, quer dizer, apareceu uma área, né? Na Ricardo Paranhos, para a gente fazer um negócio. Altíssimo padrão hoje não é nosso jogo, não é para gente. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem todas as análises de risco que o incorporador tem que fazer e tem o olhar para dentro. Fala assim, poxa, eu dou conta disso aqui? Porque eu vejo muita gente num jogo pulando para dentro de uma situação que eu falo assim, cara, loucura. Né? Loucura, e a gente vê. Né? Eu acho que, assim, eticamente, nós não vamos comentar sobre nada aqui, mas eu acho que tem que existir, né, um olhar de falar, poxa, isso aqui é o meu jogo, isso aqui é o nosso negócio, isso aqui é pra gente, isso aqui a gente não pode estar fora disso aqui, isso aqui fala com o nosso contexto. Né? E outra coisa, o que foi o passado às vezes não é o presente, não é o futuro. Quer dizer, em determinado momento nós fizemos o parque arquitetônico. Aquele momento era um momento que aconteceu e apesar de não ser, né, uma constância nossa, nesse alto padrão a gente não se vê,
né, nesse momento atuando nesse mercado, é um motivo de muito orgulho. Muito orgulho, porque se Goiânia tem um coraçãozinho, o coração é ali. E fizemos bem para a cidade, porque é um produto atemporal. Né? É um desenvolvimento espetacular, ao meu ver, né? Em um momento muito, muito criativo da empresa. Então, tudo isso eu acho que tem que fazer parte de um amadurecimento, né? Que a gente fala 35 anos, né? Mas você vê, a pessoa que tem 90 anos, ela olha no espelho e não acredita, né? Fala assim, poxa, porque a mente não envelhece. Eu acho que a empresa é assim também, ela se recicla. Né? Fala, poxa, vamos falar de história? Vamos, mas vamos olhar para frente. Mas é interessante, cara, assim, eu acho que tem 2 pontos muito interessantes aqui do que você colocou. O primeiro deles é essa questão de se conhecer, né? Eu bato muito nessa tecla no aspecto de identidade. Eu acho que tanto pessoas quanto empresas têm que ter uma clareza de identidade muito grande. Eu, inclusive, tenho atuação na área educacional e quando eu vou falar sobre terrenos, a parte de aquisição de terrenos, novos negócios e tudo, né, que é uma das áreas que eu disciplino sobre elas, eu sempre começo no aspecto estratégico. Eu sempre falo, cara, a primeira coisa que a empresa tem que definir é o que ela quer fazer, né? Qual que é a estratégia de atuação, né? Qual que é o que você falou, assim, qual que é o jogo que ela quer jogar. Porque eu até cito um exemplo que eu coloco na tela, assim, 3 empreendimentos. Um loteamento, um horizontal, né? Uma incorporação horizontal de casas e um vertical de altíssimo padrão. E as casas populares. Eu falo, cara, uma empresa que tem só 3 empreendimentos rodando e os 3 são completamente diversos, está lá num loteamento aberto, um condomínio horizontal de casas no Minha Casa Minha Vida e o produto mais alto padrão da cidade, ela não tem um giro de aprendizado, uma concentração desse giro de aprendizado dentro da sua atuação. E é o que você falou, assim, dessa questão de uma identidade. Mas aí você colocou num outro ponto também, que é essa questão, que eu achei interessante a sua analogia, que é a questão da adolescência, né, para a fase adulta e todo esse processo de maturação da empresa. E quando você cita o parque arquitetônico, né, que você colocou, hoje a gente não está focado no altíssimo padrão, mas a gente já fez produtos e tudo, eu acho que isso é até parte do processo, porque no nosso processo de amadurecimento a gente vai fazer testes, né? Até para entender a sua própria identidade, né, cara? Isso. Né? Não, e outra coisa, você ganha musculatura. Musculatura dentro de todos os setores, porque você vai experimentando, né? Você vai experimentando as questões, você testa seus limites, sua criatividade, seu poder de colocação. Foi um desafio comercial muito grande, né? Foi um posicionamento de marketing muito interessante. Então, tudo isso acontece. Mas o que nós estamos falando aqui, que eu ia finalizar nesse contexto, é o seguinte, é que a gente acaba buscando o foco. Tem hora que você tem que chegar num ponto e falar, cara, você tem 2 opções aqui e tal, às vezes um negócio brilha, né? E você fala, putz, né? Atratividade ali e tudo mais, cara, mas se o nosso negócio é esse aqui, vamos focar, né? Vamos focar porque o aprendizado é tudo, né? E a gente teve, né, com outros mercados, né, dentro do mercado imobiliário, a gente vislumbrou algumas coisas que não foram legais, a gente até, né, criou outras estratégias e tudo mais, mas eu acho que é o seguinte, a gente chega num momento onde que você quer ter foco. E é interessante porque, assim, ter foco, você tem que ter uma clareza muito grande daquilo que você tem que dizer não, né? Exatamente. Que é um desafio muito grande, né? E eu falo muito sobre isso no aspecto dos novos negócios. Porque, cara, novos negócios, quando você abre a porteira para adquirir terreno e cria relacionamentos na cidade, começa a chover oportunidade na sua mão, né? Mas quais delas faz sentido, né? Mais vivendo momentos de oportunidade. Então a gente falou aqui assim, da questão do foco, que eu acho que é importante a gente... Mas só dar um gancho aqui, que eu acho que você falou é muito importante, no sentido seguinte, é uma escada onde você cria conhecimento dentro dessa história do poder do não, sabe? Realmente isso o não é uma arma poderosa, porque
o sim é uma questão do afã, né? A vontade de fazer. Da vontade e tudo mais. Então isso tem que ser, né? No final nós estamos falando de foco, e o foco, quando você tem o equilíbrio junto, a força é muito significativa, né? Com foco você consegue dispensar um negócio que não faz parte do seu nicho, mesmo o negócio apresentando um resultado mesmo sendo um bom negócio. Mesmo sendo um bom negócio. Né? Então eu acho que essa foi uma grande experiência que a gente teve nos últimos anos, principalmente. Eu pelo menos vejo que existe uma filosofia que eu tento trazer e que está ali muito empregado na empresa. Não quero ser o maior de volume, né? Mas eu quero ser o melhor. Eu quero poder virar e falar, cara, nessa área daqui que eu me dispus a fazer para o cliente que eu queria fazer, eu fiz o melhor produto que eu podia fazer para ele. Da melhor forma, eu construí a melhor planta, eu fiz a melhor qualidade construtiva e eu entreguei a melhor experiência para esse cara. Então, assim, o objetivo final está aí. E para isso a gente precisa abrir mão de muitas outras coisas que não conversariam com isso. Então a gente tem a experiência do alto padrão. Hoje a gente faz alto padrão aqui, mas para apartamentos menores, porque a gente sabe que o mercado ele permite aquilo que o cara consegue comprar. Então vamos lá, nosso público é o B+, é o A, vai ser nisso que eu vou focar aqui. Vamos ter uma esteira para rentabilidade, vamos ter uma esteira para moradia, vamos ter uma esteira de um mix de 60 a 120. Hoje a gente tenta nichar a empresa dentro disso para a gente saber em quais trilhas a gente tem mais coisa para entregar. E nisso no mercado goiano, mas com toda a experiência do alto padrão que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente tem hoje a oportunidade de levar esse altíssimo padrão para Rio Verde, que é uma cidade que tem a abertura para a gente se posicionar desse jeito e para a gente entregar aquilo que a cidade compra. Né? Por quê? Porque é isso tudo em cima, é a experiência aqui que a gente leva. Agora, o jogo nosso aqui, hoje ele é muito claro para a gente. Né? Então essa é a filosofia que a gente vê acontecendo diariamente no desenvolvimento dos nossos produtos. Né? E falar ou não faz parte. Você comentou sobre Rio Verde, como é que foi, está sendo essa experiência de vocês e como que está a cabeça de vocês para essa atuação também fora do mercado de Goiânia? Cara, eu acho que Rio Verde é uma cidade que ela não é só atrativa para quem está aqui, mas ela virou um centro, né, através ali do agro, centro de atratividade para o país inteiro, né? Rio Verde ganhou muito destaque. Quando você vai entender sobre a cidade, você fica realmente impressionado. Mas a gente tem muita cautela e respeito para poder entrar num lugar como Rio Verde. Eu acho que esse é o posicionamento institucional que a gente mais leva à frente de tudo que a gente vai fazer lá. Até por experiências de enxergar empresas de fora entrando aqui em Goiânia, sem entender nada da cultura nossa aqui e querendo fazer projetos como se tivesse ali em outras capitais. Né? A gente tem que entender, primeiramente, quem que é o nosso cliente final e o que aquele cara lá busca, né? Antes de desenvolver qualquer coisa. Talvez você tenha alguma outra coisa para acrescentar nisso, Eloy, mas só para eu não perder o gancho, eu queria que você traduzisse na prática, no dia a dia, o que você está querendo dizer com essa questão de cautela, né, e desse entendimento na entrada do mercado. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já vivenciei isso muito ao longo da minha história, né? Já atuei em mais de 20 cidades Brasil afora, seja através, né, da própria IBM. Eu tocava a Operação São Paulo e eu fui retomar a operação da empresa no estado de São Paulo. Então foi São Paulo capital, região metropolitana e mais 6 cidades no interior. E cada cidade uma característica diferente, né? E você tem todo um trabalho para poder lidar com isso. Depois, hoje, na minha empresa, né, tenho atuação em outros mercados, já lancei coisas, Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, enfim. E eu tenho uma leitura muito clara sobre isso que você está colocando, mas eu queria que você traduzisse isso para o público, para quem está nos assistindo e que de repente tem ali um movimento, uma iniciativa de entrar num novo mercado. Na prática, o que é essa cautela? Posso... você está fazendo a pergunta para o Eloy? Eu posso pegar o gancho, que assim, a gente vivenciou aí uma experiência, né? O Eloy é muito focado aqui em Goiânia, assim, essa experiência de Rio Verde é uma experiência interessante, porque a cidade de Rio Verde é uma cidade muito específica
do potencial muito grande. É uma cidade ainda, 250 mil habitantes. Né? Então a gente vê com uma cabeça, né, muito voltada para um público de grande capacidade. Né? Então quando a gente fala cautela, é porque a gente está no momento, a gente entrou no momento, estamos entregando o primeiro produto lá agora, né? Estamos com um produto robusto, de altíssimo padrão lá, um outro lançamento preparado, mas o que acontece? Exatamente nessa fase onde o agro também, né, como um segmento que está sendo desafiado. Né? Então, quando a gente fala, poxa, vamos, né, conhecer e ser conhecido, né? Conversar e ser testado. Né? Então é uma cidade que requer algumas questões pelo que já aconteceu e que vem acontecendo lá, que não são experiências legais. Né? Existem algumas experiências lá muito fora do padrão da incorporação. Né? Então só queria dar esse gancho antes dele. Mas é exatamente nesse gancho que quando eu falo cautela, eu estou falando de respeito. E o que é respeito? Antes de tudo, dentro do nosso negócio, é você colocar na mesa para o cliente poder sonhar exatamente aquilo que você vai entregar. E você só consegue botar essa carta se você tem como provar ela. Então, primeiramente, a gente entende e estuda quais que vão ser os diferenciais, o que o pessoal ali tem uma demanda. Mas a gente também entra com o pé direito para a parte institucional. Porque, como o Guilherme citou aqui, né, a gente tem eventos históricos que podem deixar o cliente de Rio Verde um pouco inseguro com o que foi prometido, com o que ele vai comprar, com o que vai ser entregue e como que você vai chegar e cantar de galo sem ter entregado nenhum empreendimento lá dentro. Então a gente busca trazer todo esse histórico que a gente tem aqui, né? A GPL ela é muito fidedigna com todo aquele material que você vai ver no começo de uma campanha, naquele meeting, tudo aquilo já vai ser uma fonte de garantia do que você vai receber. Né? A gente falou aqui de qualidade construtiva, na entrega dos produtos, no marketing. Então essa história lá em Rio Verde, ela é contada, mas sem querer aumentar, sem querer falar que a gente é algo que a gente não é. Dessa forma, a gente consegue espaço para poder estar entregando agora o primeiro empreendimento, que é o Sense, e poder ganhar a confiança de um cara que está numa cidade que fecha negócio olhando no seu olho. Então, diferente do que é um investidor que está ali analisando o número, que está ali vendo quanto aquele apartamento vai render para ele, ou numa valorização, o cara de Rio Verde, ele quer sentar na mesa com você, ele quer saber quem que você é, ele quer saber quem que fundou a empresa, quantos anos tem a empresa, como que você foi para lá, por que você foi para lá, por que Y não é Y, é X e tudo mais. Então, se você não tiver cautela e respeito para oferecer isso para ele, você não ganha nem a oportunidade da negociação. Né? Isso daí acontece em todo lugar? Não, porque cada lugar é específico, cada lugar é um. Nos diferenciais, pode ser que lá a gente precise fazer uma garagem maior do que a gente precisa fazer aqui, pode ser que lá o quarto tenha que ser maior do que o que a gente tem que fazer aqui. Então, cautela para mim é isso. Faz o dever de casa, entende quem é o seu cliente e como é que você vai entrar. A questão também é o seguinte, nós vamos voltar à questão da aptidão, né, da empresa e do foco daquele produto. Então, quando você tem um produto commodity, o que é o produto commodity? Você tem ali um produto que você vai colocar, né, num padrão. Vamos dizer, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você faz um estudo mercadológico, você tem uma demanda, né, espetacular, tudo mais, pá, bufe, vamos embora para frente. Né? Não tem essa preocupação. Nós vamos em frente, não é essa preocupação. Nosso caso e a nossa proposta é diferente. Né? A gente abraçar um público que é um público muito específico, é um público mais estudado, mais específico mesmo no sentido da palavra. Então isso exige de você uma certa cautela que vem da questão do momento que a gente está vivendo. Vai que o Brasil daqui 2 anos vira porque a potencialidade do Brasil é uma coisa espetacular, né? É uma coisa assim, que a gente sabe que Brasil com juro de 1 dígito, né?
Nós estamos falando do Brasil de juros da pandemia de 3, 4, 5%. Não é isso. Com 9 já está bom. Poxa, com 9, né, a gente tem um mercado assim, absurdo. Espetacular, absurdo, né? Que o país clama por isso, porque eu sou da época onde o Brasil sempre falou, né, que nós tínhamos 6 milhões de déficit. Uhum. Aí trabalha, vai. Hoje é 8 milhões de déficit. Então, quer dizer, você vê como é que a gente tem uma avenida, né, para poder trabalhar. Então, assim, tá na hora, né, cara? Tá na hora da gente ter um momento. Eu acho que o Brasil está preparado para isso, o Brasil está maduro, a turma, todo mundo, quer dizer, estamos num momento, né, onde a maior população está entre 30 e 50 anos, nós nunca mais vamos ter isso, né? 30, 50 anos, todo mundo louco para trabalhar, todo mundo muito, né, consciente para poder do país que tem, né? Então, quer dizer, eu nunca vi esse país ter um crescimento contínuo 5 anos seguidos, de um crescimento, né? Isso aconteceu talvez ali onde o mundo teve um céu de brigadeiro, né? O mundo inteiro estava positivo, e a gente não fez o dever de casa ali 2008, 2009, 2010, né? Uhum. Então, poxa, nós estamos preparados para isso, cara, para ter um crescimento de 15 anos assim, né? Ininterrupto. Não é crescer 10%, não é um crescimento chinês, não é isso que eu estou dizendo. Mas, poxa, a gente crescer... Continuar crescendo, a gente né? tem olha a diferença que é você ter um crescimento de 3,5% durante 10 anos. 10 anos. Muda a vida das pessoas, muda o nosso contexto, sabe? Então, é isso que a gente está dizendo. E nós não temos essa condição. Uhum. Nós não temos essa condição. É mais ou menos essa a questão. Então, a gente tem que ser... freio de mão puxado, toca daqui, aquela questão, o carro, você não pode Tenta acelerar. olhar para frente, mas não... Você quer acelerar, mas tem que estar segurando no freio de mão, né? Ô Guilherme, mas nesse contexto, cara, como que tá essa visão de futuro de vocês, principalmente falando nesse aspecto de ter colocado o pé fora da cidade de Goiânia, tá com essa atuação em Rio Verde, vocês têm essa cabeça de uma certa expansão, ou a ideia é consolidar Goiânia e Rio Verde mesmo, manter essas duas operações? Como que tá isso? Olha, mercadologicamente, o que a gente pensa, né? A gente conhece muito o mercado de Goiânia, né? Se você for para Brasília, é uma realidade totalmente diferente, por mais que a gente esteja, né, 200 quilômetros, é totalmente diferente, né? E Rio Verde conversou muito com a gente. Conversou muito com essa questão do respeito que o Eloy fala, da responsabilidade com o produto, do que estava acontecendo lá e com como que a gente poderia posicionar, né? Então a gente achou que fazia sentido, né? Então, assim, hoje a gente tem um olhar interno, a gente tem um olhar para Goiânia, um mercado que a gente acredita, né? Sabe que Goiânia tem um potencial muito grande, que a gente está sendo, né? Estamos tendo aí uma população crescente, né? Ano passado, se não me engano, foi 170 mil pessoas entrando para dentro do nosso município. Então, quer dizer, o que acontece? É uma visão muito positiva nisso aí. O que a gente quer e é que a gente acha que todo mundo do segmento, né, conversa muito, tudo mais, é uma solução mais responsável para o país, para a gente poder ter uma condição de um juro palatável. Porque um juro alto, não é no Brasil, qualquer lugar do mundo, o juro alto impede o setor imobiliário de ter uma performance razoável, né? Porque você precisa de crédito. O seu cliente precisa do crédito. Aí você vai ficar fazendo... Nós temos aqui, né, o SBPE, que é muito bem estruturado e tudo. Aí você começa a fazer malabarismo. Né, que são malabarismos que, né, a gente sabe que é decorrente de um juro exorbitante, que acaba... que segura tudo, né?
E como que você citou a questão do crédito, como que vocês estão enxergando esse desafio do crédito hoje? Nacional a gente sabe o que a gente está vivendo, mas o impacto disso dentro do nosso setor. Pausa rápida no episódio para dizer que crédito, funding para o mercado imobiliário hoje é um dos principais desafios do incorporador. E se você se encontra nessa realidade e busca uma melhor solução de funding para o seu projeto, se você busca uma solução detalhada e aprofundada dentro da realidade do seu negócio, que seja mais condizente com a realidade do seu projeto imobiliário, não deixe de entrar em contato conosco. Nós temos uma parceria com a Hypar, que é uma empresa especializada em investimentos privados para buscar boas oportunidades e transformar em operações viáveis. E através dessa parceria nós vamos dar toda a assessoria a você, incorporador, para que você tenha uma melhor solução e mais adequada ao seu projeto. É só entrar em contato conosco através do QR Code na tela ou do link abaixo, que a gente vai ter o maior prazer em lhe atender. Vai continuar, nós não temos solução, a gente não está vendo ou você fala assim, o crédito ou o custo do crédito? O crédito para o incorporador, que eu digo, assim, a estruturação de crédito, de funding para os empreendimentos. Principalmente tendo em vista, a gente tem visto acontecer aí, tirando o FGTS, que também tem os seus desafios, né, por ser recurso subsidiado, mas por outro lado tem uma conotação social, né, e tem uma característica social de atuação, de dar esse acesso à habitação, mas quando a gente vai pro SBPE, por exemplo, você tem um conflito de poupança, de rentabilidade do investidor e tudo, que vai cada dia mais trazendo novos desafios para esse recurso dentro do nosso mercado. E você citou sobre a questão de que mercado nenhum se sustenta com crédito a uma taxa de juros do jeito que o Brasil vive aí nos últimos anos. E a gente tem uma característica que eu particularmente desconheço, mercado que tem um crédito subsidiado pro empreendedor imobiliário a uma taxa de juros negativa, né? Então, assim, ou seja, o funding que a gente obtém para o nosso negócio está abaixo da taxa de juros básica do país, né? Pelo recurso subsidiado. Só que a gente tem visto que isso cada vez mais fica menos acessível, mais escasso, esse juros está começando a aumentar, enfim. Como que você está enxergando esse cenário? Não, se a gente for olhar para a nossa estruturação, né? O Brasil sendo Brasil, né? Porque a gente analisa, quer dizer, a poupança nossa é um funding que você pode tirar diariamente, né? Você pode sacar ela diariamente e ela financia por 30 anos e ela financia o rico. É um investimento de uma classe mais da base e financia o padrão médio, o alto. Então, quer dizer, é uma estruturação um tanto quanto solução brasileira. Mas vamos lá. Eu acredito que nós vamos ter que passar por reformas, vamos ter que passar por uma estruturação do fundo da poupança está sendo, né, diminuído, né? Então, os bancos vão ter que ter. Aí nós temos LCA, LCI, que são soluções para o agro, soluções para as incorporadoras. E não tem milagre, né? Não tem milagre, porque o que eu quero dizer é que vão continuar caros. Né? Eu acho que quando a gente traz para um cenário, a gente pode trabalhar assim em curto, médio e longo prazo, né? Então a gente precisa fazer a gestão naquilo que a gente tem em vista. Curto, médio prazo, nossa estrutura GPL, enquanto ainda não se nivelar as oportunidades que a gente pode buscar no mercado financeiro para financiar os nossos produtos com as taxas que hoje a gente tem acesso ao mercado, continua sendo mais viável para a gente conseguir o dinheiro dentro do plano empresário mesmo. O cliente no final ele vai ter acesso a um financiamento próprio da incorporadora, como a gente estava falando, ele vai buscar aquilo ali também. Vai estar mais escasso? Vai. Só que para isso, pensando em como prevenir, eu acho que a única forma que pode ser feita é de você ter uma empresa que passe segurança.
Isso daí nivela quem está entrando no mercado mais que qualquer outra coisa, na minha visão. Então você tem uma empresa auditada que tem um relacionamento para poder buscar esse dinheiro, e um curto e médio prazo não acho que vai faltar o dinheiro, se essa era a pergunta ou não, para a gente poder estar financiando os novos empreendimentos. Mas que outras oportunidades vão surgir dentro do mercado, até isso se nivelar com a taxa de juros, cada vez mais isso vai ficar atrativo para o próprio incorporador. Então, acho o que assusta um pouco é toda essa questão do fiscal do país, sabe? O que nós vamos estar vivendo em 27, né? Ressaca dessa história toda aí, como que vai ser essas performances, como que vão ser, né? Esse enfrentamento, vai ter que haver um enfrentamento, né? Então, vamos ter que viver para ver aí. Os nossos desafios não são pequenos, né? Muita água para rolar embaixo dessa ponte, né? Agora, Eloy, o mercado, né? Você que está mais hoje conectado a essa frente aí do comercial, enfim, e essa conexão muito forte aí da porta para fora da empresa, o próprio marketing, enfim. O mercado ele tem se transformado bastante, né? Vocês têm hoje lá dentro da estrutura de vocês, experiência do cliente, inside sales, a própria Arena GPL, né, que tem uma experiência lá super bacana, enfim, no espaço. Só que cada vez mais o comportamento do consumidor ele tem mudado e tem transformado essa dinâmica e essa relação das incorporadoras com o nosso cliente, e tendo no meio do caminho disso, né, uma peça super importante, mas que compõe todo esse contexto, que é a figura do corretor de imóveis. Como que você está enxergando esse cenário para frente, tendo em vista que essa mudança de comportamento do consumidor ela está cada vez mais acelerada de uma forma geral? Quando você começou a falar, falou mudança do comportamento do consumidor, na minha cabeça já veio foi o corretor, não foi nem o cliente final. Porque o cliente final hoje a gente tenta colocar ele realmente como o centro da tomada de decisões na GPL. Foi por isso que o departamento de experiência do cliente nasceu e foi conectado no Arena ao marketing e ao comercial também. Não é fácil e não é um termo, né, a ser usado de qualquer forma você ter o cliente como centro de decisões. Para isso você tem que ter realmente uma extração de informações desse cliente indo para a sua base e se transformando em indicadores para poder tomar ali decisões de desenvolvimento de produto, saber o que aquele cara lá realmente ele vai dar valor numa entrega, na hora de uma venda, num pós-venda. Então, quando a gente fala do cliente final, a maior mudança que a gente fez na empresa nos últimos 2 anos foi colocar toda a vida desse cliente em uma gestão, que é a gestão do Customer Experience. Então, ao finalizar o contrato, esse cara ele já caiu na Secretaria de Vendas, que hoje está dentro da nossa, do nosso CX. Secretaria de Vendas na GPL não está dentro do departamento financeiro, ela está no CX. E o pós-obra também está no CX. Então a gente tirou o pós-obra do departamento de engenharia e colocou na experiência do cliente. Esse cara ele vai ser acompanhado ao longo dessa vida inteira, que vai ser no mínimo ali de 4 anos, e ele vai poder ter um porta-voz dentro da empresa. Primeiro, para poder entender qual é o estilo dele, qual é a personalidade dele, como a gente pode impactar ele melhor dentro daquela trilha de produtos que eu estava te falando mais cedo, que hoje a gente tem principalmente 4 frentes na empresa. A gente consegue ir mapeando com indicadores o que é o perfil daquele cliente para um produto específico para rentabilidade, um produto específico para moradia de ticket menor e tudo mais, e isso tudo é extraído pelo CX, que vai dar índices para o desenvolvimento de cliente, para o desenvolvimento de produto ser mais assertivo. Então, falando de mudança, para entender as tomadas de decisão do cliente, a gente criou essa estrutura. Você falou desse ponto de contato, você tem como se fosse um atendimento específico desse cliente, que qualquer tipo de situação que ele queira resolver dentro da empresa, ele acessa um único canal e esse canal fica responsável por levar ao longo da vida útil dele inteira. Tudo que ele precisar, ele vai ter um único canal, e dentro desse único canal, em todas as conversas, a gente coloca muita inteligência hoje para poder extrair realmente indicações, o que é o perfil daquele cara e como que a gente pode traduzir isso em produto. A gente está sempre pensando em como traduzir dados em produto.
Agora, quando você fala das mudanças de mercado, para mim a gente precisa ser muito, muito eficiente ao lidar com as mudanças nas imobiliárias, no perfil de corretor, e a gente precisa analisar isso historicamente. Se você for parar para pensar, cara, qual é a porcentagem hoje em Goiânia, talvez no Brasil, mas vamos falar de Goiânia, dos corretores que viveram algum momento pré-pandemia? Você entra dentro do imobiliário, de 150 corretores que você vê lá, 120 não sabia o que era o mercado imobiliário antes de uma pandemia. Eles entraram em um momento que o mercado ele estava fácil para venda. O cliente pedia para o cara arrumar uma unidade para ele. Entrou no hype do negócio. Entrou no hype do negócio. Agora a gente já precisa ter um trabalho mais efetivo. E ao mesmo tempo a gente teve alguns pontos que precisam ser levados em consideração, como a mudança do plano diretor de Goiânia, a corrida das incorporadoras para comprar terreno, aprovar na lei antiga, você tem um prazo para poder lançar. Então o pessoal pergunta, porra, Goiânia está numa bolha? Não está nem perto de estar em bolha. Né? A gente vê esse tanto de lançamento por conta dessa corrida, e se a gente parasse agora, em 7 meses estava o estoque da cidade todo acabado por causa de uma atratividade da cidade, em termos econômicos, de segurança e tudo que a gente vê acontecendo. Agora, qual virou o ativo mais valioso para o incorporador hoje, no momento atual? É a atenção do corretor. E, às vezes, essa atenção ela precisa ser comprada, porque a gente vive a lei do mercado. Né? Então, a GPL, por tudo que a gente conversou aqui e pelo nosso posicionamento cultural e por ser nichado, por a gente entender quantos produtos, o que a gente quer fazer, qual é o nosso foco, a gente tem a oportunidade de trabalhar bem o nosso estoque. Você vai olhar, o nosso estoque é controlado, nossa inadimplência é muito controlada, porque ela também está dentro do departamento de CX. E a gente não precisa ficar fazendo malabarismo demais, mas você está sob a lei do mercado. Então, como que eu traduzo isso daqui? Esse ano eu tinha tivemos um lançamento no alto do Parque Cascavel. E a gente embalou esse produto bem demais da conta. Só que eu estou falando do Parque Cascavel, que tem uma concorrência de outros produtos que ou já estão lá há muito tempo, ou produtos que realmente estão queimando o ticket, está precisando vender, e a gente precisa saber dessa realidade. Se eu coloco o meu produto em um mês para bater de frente com outros 7 lançamentos, 6 lançamentos, às vezes eu não teria nem a oportunidade de mostrar para o mercado o quanto aquele produto era interessante. Então a gente decidiu ter uma jogada comercial diferente, arriscada. Eu te garanto que ano que vem vai ter uns 3 lançamentos em julho, depois do nosso. A gente optou por ter essa porta de entrada nas imobiliárias. Eu precisava que o corretor precisasse vender o meu produto para ele me dar a oportunidade de explicar o que era o produto para ele. Se a gente investe tanto em conceito, se a gente aporta tanto conhecimento, né, em qualidade construtiva e tudo mais, eu precisava ter voz. Se não tivesse voz, aquilo ali não ia valer de nada. Então a gente lança o Greco em julho. Faço um meeting no final de junho e a gente se tornou o produto de julho. Com esse treinamento e com espaço para entrar lá, modelo certo, de tabela, entendendo o momento de mercado, oportunidade para esse corretor. E quando eu falo oportunidade no lançamento, não é nem só premiação não. Qual que é a oportunidade que você pode dar para o seu cliente corretor? É a facilidade de uma venda. Né? É você ter um preço assertivo, você ter um fluxo de pagamento e captação assertivo para que ele pudesse transferir isso para o cliente dele, facilitar a vida dele ali. E a gente teve mais de 1.800 clientes no nosso stand de vendas em julho. Foi um número fantástico. A gente teve 14 eventos. Cara, normalmente, um mês, eu faço 6 rodadas de negócio. Era assim, imobiliária batendo lá na porta, falando, eu quero botar aqui porque eu tenho cliente. Média de 40 famílias por rodada de negócio. Ponto avançado, a gente nunca fez tanto ponto avançado na vida. Então, em um momento desse, a gente conseguiu ler o que o nosso cliente corretor ele estava precisando, que era de toda esse pacote de oportunidade, e o que o cliente lá no final ele estava querendo também. Né? A gente vê um índice maior de aluguel aumentando. Hoje, cara, com todo o cenário que a gente está vivendo, o cara vai comprar se ele vê oportunidade mesmo. E oportunidade nem sempre é desconto. É ver uma escassez, é ver um produto sendo lançado
em um local que talvez não vai ter mais lançamento. É o que o Guilherme trouxe lá no começo, a oportunidade da gente ter a área há muito tempo e conseguir transferir isso para o cliente. Então, todas essas mudanças, elas precisam ser analisadas empreendimento por empreendimento, mas a gente sabe onde está os nossos principais focos de atenção. Agora, na sua visão, qual que é o segredo para o incorporador conseguir fazer essa leitura de jogo e criar esse tipo de estratégia? Principalmente num cenário tão desafiador, igual a gente vive hoje, igual o que vocês enfrentaram, né? Um cenário de mercado desafiador, de um mês desafiador e de uma situação de muita concorrência, que é o que você falou. Eu, particularmente, eu tenho, na verdade, 8 lançamentos mapeados, contando com o de vocês, até o final de setembro. Então, no intervalo de praticamente 2 meses, aí a gente vai ter aí 6 a 8 lançamentos no mercado de Goiânia. Exatamente. Em agosto a gente já entraria para essa corrida grande. Mas a sua pergunta é referente ao cliente ou é referente às imobiliárias? Referente à estratégia com as imobiliárias mesmo. Que no final das contas vai recair no cliente. Isso. Mas assim, é o que você falou. Isso. O primeiro cliente nosso no processo de venda são as imobiliárias. Como fazer essa leitura e criar uma estratégia para atrair essa atenção do corretor frente a esse desafio todo do mercado? Inteligência de mercado, cara. Mas o que é inteligência de mercado para a gente? Não é pesquisa comprada, não. Entendeu? Na pesquisa você consegue ter ali uma imagem do que hoje é o estoque, valor de metro quadrado, e praticamente todas as pesquisas elas não estão representando ali realmente a realidade. Então é escutativo. Vai estar perto das imobiliárias, tem um time comercial que tem entrada nas imobiliárias, entenda quem são os principais vendedores daquela região que você está lançando e vai escutar o que o cara passou no lançamento antigo, vai escutar o que ele está passando para poder vender estoque lá, porque a gente precisa sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Eu acho que hoje eu sou beneficiado demais por isso nesse momento assim da minha carreira, porque eu faço questão de sentar na cadeira de sócio, mas eu sou diretor comercial, amigo, eu quero vender, o meu salário está na venda, né? Então eu quero vender e eu preciso trazer aqui, né, a competência ali dos diretores da Partini, que hoje são sócios nossos, né, do Greco, para a gente poder moldar tudo isso daí. Porque as entradas nas imobiliárias, de ter ouvido pessoas chaves, conseguiram fazer a gente ter tomado decisões muito assertivas. A gente fala que o lançamento, ele começa ali muito antes do meeting, né? Mas vamos botar assim, ele bota a cara mesmo no meeting e você tem ali ainda alguns dias para poder ajustar ali o que vai estar no carro, né? Como é que o carro vai dar a largada mesmo. Esse momento, cara, você tem que estar muito afiado e sensível para poder sair da cadeira do que você queria, e eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, pô, eu queria estar com a minha lucratividade lá em cima, eu queria ter vendido a 9.500 o metro quadrado, às vezes a minha viabilidade padrão, ela estava naquilo ali, mas se eu tivesse buscando aquilo, poderia ter um resultado pior, porque não é a realidade do mercado hoje. Então vamos traçar uma outra estratégia. Tem um livro, cara, que talvez tenha sido o livro mais bacana que eu tenha lido ano passado, que foi o Guilherme, inclusive, que me indicou, que é O Obstáculo ao Caminho, né, do Ryan Holiday, que ele hoje é um dos principais escritores de estoicismo, mas no Obstáculo ao Caminho ele traz cases reais de guerras, de grandes empresários, de coisa que deu merda, velho. Deu merda. Tipo assim, eu tô com a estratégia pronta aqui, tudo mais, eu vou lançar, mas deu... No papel tá tudo bonito. E fudeu, pareceu que é uma bomba da área, deu alguma merda. O obstáculo, às vezes, ele é o caminho, porque é ele que vai te fazer olhar por um lugar que você não estava olhando antes, e às vezes aquela estratégia de indo para uma outra direção faz você alcançar o seu objetivo de forma mais fácil ou até um objetivo maior do que esse, né? Então a gente precisa, nesse momento, tá próximo no tete-a-tete com os nossos players de venda. Acho que Só que eu dei o livro para ele. Curiosidade. Eu dei o livro para ele, mas já tudo riscado. Presta atenção nisso aqui, seu safado, sem vergonha. Tá aqui, ó. Tá. Vai lá, sublinhar. Dá dica. Tô facilitando sua vida. Esse livro aqui. Se eu fosse o seu, é bom. Os comentários tá tudo aí. Isso é bom. Tá igual a Amanda, minha esposa, ela é assim, às vezes eu mando uns links pra ela, seja de um vídeo ou até de um podcast, aí ela fica assim comigo, me fala o que você quer com isso aqui que você tá me mandando. Tipo assim, qual que é a mensagem? já resume o fato aqui, me explica, manda e depois vai dar uma mensagem, ó, é isso aqui, tá? Muito mais, cara. Bacana, galera.
Pra gente, antes da gente partir aqui pro final, a gente tem uma parte final no nosso episódio que a gente chama de sprint final. Mas antes eu queria ouvir de vocês assim, né? A empresa tá aí 35 anos, é isso? 35. É isso aí. 35, 36 anos. Se vocês olhassem para frente aí, né? Olhando para frente na empresa daqui a 10 anos, você falou muito sobre a questão de, pô, beleza, o passado, a história, tudo muito bacana, mas a gente tem que olhar para frente, projetar para frente. Olhando aí para 10 anos para frente a GPL, o que vocês enxergam que é essencial e importante de acontecer nessa jornada de vocês para daqui a 10 anos vocês olharem para trás e falarem, pô, caramba, né, foi sucesso aqui, conseguimos atingir os objetivos que a gente tinha almejado lá atrás? Na minha visão, eu estou num momento muito específico desse pensamento, sabe? Porque eu penso que a empresa, ela é um organismo, né, vivo, e você começa também o Eloy falou que está lendo um livro que falou do obstáculo ao caminho. Eu particularmente estou lendo um livro agora que é A Idade dos Milagres, de uma americana também, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é da Pensilvânia e é uma senhora, já é uma senhora, né? Mas o barato desse livro é que ele leva para qual a idade dos milagres. Quer dizer, ela está falando da maturidade, ela está falando da terceira idade, né? Mas ao ler o livro, eu estou notando que é muito bacana. O livro é espetacular. Por quê? Porque, poxa, eu queria ter lido esse livro há 30 anos atrás, cara. Você entendeu? Sabe, eu teria sofrido menos. Na verdade, sofrido no sentido bom. Que é o seguinte, poxa, a gente é muito... a gente tem um ego que cobra muito, né? Que machuca. Então, assim, o que eu vejo a empresa? Eu vejo a empresa como um organismo vivo. E ela não tem uma pirâmide, né, onde você, como diretor, tal. Então, assim, o desafio da empresa é você ter um time. Esse time, ele busca, né, a realização baseado na cultura da empresa, que essa cultura é uma cultura que preenche ele, que faz ele mais humano e mais feliz, e dá esse retorno, né? E ele sente esse retorno. Então, eu acredito assim, os próximos 10 anos, a gente ter esse time, né, junto, buscando crescimento, buscando esses desafios, com a vontade que eu vejo do time, é um negócio que a gente tem como desafio esse preparo. Né? Nos prepararmos, nos estruturarmos. É como você falou, poxa, a gente vem de novo, os desafios não param, agora a gente vem com toda essa força da IA, né? Com toda a força da IA, fazendo com que a gente vá entrar num mundo novo, no momento, daqui a pouco vem outra coisa também junto. E se teve mudança lá em 2017, 2018, essa agora... Você imagina, né? Então a vida acelerando, né, como nunca. Então a gente tem que estar nessa visão de futuro, juntando foco, equilíbrio, e ao mesmo tempo essa visão nossa, né, de estar um pouco na frente do jogo, né, fazendo as coisas acontecerem de uma maneira diferente. Né? A criatividade, como eu acho que a criatividade é um diferencial que dentro do nosso time a gente não pode perder. Né? Então é isso que eu acho que a gente tem que buscar. E é o desafio. Esse desafio é o desafio do dia a dia, que você está tomando decisão a todo momento. Né? Bacana. É isso. Algum ponto, Eloy? Cara, para os próximos 10 anos... Quando eu paro para refletir sobre isso daí, para mim, sucesso, e onde eu gostaria de ver a empresa,
Eu preciso falar da cultura que o Guilherme e o Ricardo colocaram dentro da GPL, que é uma cultura muito humana. Se você for puxar dentro ali das nossas análises do RH, o clima operacional da empresa, ele está no topo. A gente, inclusive, recebe muito feedback de colaboradores que falam claramente que estão ali, claro, pela remuneração, mas pelo que a empresa consegue levar para a vida deles, né? Então a gente tem isso dali muito forte. Em 10 anos eu gostaria que a empresa pudesse se capacitar estruturalmente com uma base de dados muito bem mapeada, acompanhando toda essa evolução da inteligência artificial, do contato com o cliente, de todas as pontas, de tecnologia construtiva, que a gente pudesse operacionalizar tudo isso, né, entregando os produtos que a gente se dispõe, com os conceitos que a gente se dispõe a entregar, trazendo muito resultado e produtividade, mantendo esse clima organizacional. Eu acho que isso daí está dentro do propósito da GPL, é algo que eu ficaria muito feliz de estar à frente e ver acontecendo. Muito bacana, cara, muito legal. Turma, foi show de bola o episódio. A gente tem aqui nossa parte final, né? Como eu falei com vocês, que é o nosso sprint final. Aí já é perguntas e respostas aqui, jogo rápido. Aí cada um traz a sua visão. Mercado imobiliário precisa de... Visão de futuro. O mercado imobiliário precisa de tanta coisa, cara. O mercado imobiliário precisa de atores, né, que pensem no nível macro do nosso país, né? Longo prazo, a gente precisa disso para dar dignidade, sabe? O mercado imobiliário, eu falo duas coisas, né? Isso não tem jeito de ser respondido de bate-pronto. Fica à vontade. Então, assim, primeiro, eu falo que o município, a cidade é a nossa matéria-prima, cara. Entendeu? Você que atuou em tantas cidades no interior de São Paulo, né? São Paulo é um barato, né, cara? São Paulo é muito gostoso, né, de você andar. Então, assim, eu falo, poxa, me preocupa Goiânia, né? Me preocupa Goiânia na visão de 10 anos, né? Bate-papo com o Sandro, eu falei, poxa, vamos buscar um escritório, né? Um escritório bacana para pensar a cidade. A gente pensar mesmo, tem tantas coisas que a gente tem que fazer no macro, né? Então, assim, a gente precisa de lideranças que pensem, né, estrategicamente, porque a moradia, na verdade, a moradia, cara, é dignidade. A moradia é dignidade. E a dignidade no sentido, assim, da veia. Porque não é o cara o cara que está sem teto, não é isso, não é minha casa, minha vida. Cara, é construção de vida. A pessoa tem um apartamento de 3 quartos e ele está bem lá, mas ele quer um upgrade, ele precisa para a família cresceu, mais um filho e tudo mais, então ele sonha, é um sonho, né? E a dignidade dele não está ali naqueles 3 quartos, porque ele só oferece 2 e às vezes ele tem filhos amontoados e tudo mais. Então, ele tem capacidade de compra, ele consegue comprar, mas numa situação ou outra, ele não vai dar conta, vai passar a vida dele tentando, na hora que ele vê, passou 10, 15, 20 anos da vida do cara, né? Então, assim, nós temos um país muito rico. O problema do Brasil é que tem dinheiro demais, tem muito dinheiro mal canalizado, mal estruturado, né? Indo para as mãos totalmente fora do contexto razoável, né? Isso começa a revoltar, assim. Então o mercado imobiliário precisa de atores e existem pessoas competentes. Brasil tem gente competente, Mike. Tem gente competente. Você está lá em São Paulo, Brasil é um país rico de dinheiro e de mentalidade. Agora precisamos das pessoas certas no lugar certo, precisamos de seriedade, né? Então o mercado imobiliário, cara, ele é um barato, ele é muito realizador, mas 2 freios de mão puxados, né? Sem visão de futuro. Dava para ser tão diferente, né? Aí eu não estou falando de Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma coisa estruturada, bacana, quem surfa, né? Mas não é todo mundo que dá conta de trabalhar o Minha Casa Minha Vida, né? Vamos tirar o chapéu aqui para a MRV, para a turma, né? Pô, eu vou entrar no Minha Casa Minha Vida, eu vou comprar 1000 bacias sanitárias. Eles estão comprando 30 mil. Você vai conseguir fazer esse jogo? Não vai, cara, não adianta a pessoa. Eu tô começando a minha vida, eu quero uma área, eu vou fazer uma Minha Casa Minha Vida. Nego, prepara. Porque você sabe o que é custo.
Você sabe o que é fazer uma obra com custo, né? Não é todo mundo dá conta não, cara. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu fiz 10 torres lá no Parque América, sei como é que é. Foi ficando cada vez mais difícil, né? Agora, se você pega uma Cirela, se você pega o MRV, a Tenda, o jogo é outro, cara. Né? Então, o mercado imobiliário precisa disso tudo e precisa de visão dos operadores também, né? É desafiador. Realmente é desafiador. A gente está aí há muito tempo no jogo e a gente sabe o tanto que é desafiador. Tem grandes grupos que tentam, que olham para o mercado imobiliário. Nós temos case aqui em Goiânia, né? Que olham para o mercado imobiliário e falam, não, vamos tocar o pau, vamos fazer. Acha que é simples, né? Acha que é simples. E é interessante, cara, assim, igual você falou assim, não dá pra responder simples. O grande barato de podcast é isso, né, bicho? Ninguém manda no nosso tempo. Você vai pensando e aqui, né, assim, hoje o mundo tá tão formado em pílulas, né? Tudo é 3 segundos, 30 segundos, 60 segundos. Cara, o podcast é isso aqui, entendeu? Não tem ninguém, não tem diretor mandando a gente encerrar. Então, enquanto um fala, o outro vai conseguir enxergar e vai analisando, né? Então, assim, dentro da fala do Guilherme, eu acho que eu encontro muito do que seria a minha resposta para a pergunta, né? Sobre o que o mercado imobiliário precisa de? Rapaz, se você parar para analisar, né, friamente, o mercado imobiliário ele talvez seja o principal agente transformador de todos os centros urbanos que a gente enxerga no mundo. Só que existe um direcionador, existe um mapa te falando aquilo que você pode fazer ou não. Então, independente do que eu gostaria de fazer numa área, às vezes a legislação não me permite, mesmo que aquilo pudesse ser o maior benefício para a cidade. Então, o mercado imobiliário, na minha opinião, ele precisa de leis que tenham realmente sentido técnico, pensando na estruturação e crescimento de uma cidade, e de players que busquem esse olhar para a cidade também, em meio, claro, ao resultado, que vai ser ali o final da linha para todo mundo. Mas se a gente consegue ter isso de forma profissional dos dois lados, a gente tem um crescimento de uma cidade sustentável acontecendo. Muito bacana. Cara, é até interessante, antes de partir para a próxima aqui, que você colocou sobre a questão do barato, assim, do mercado imobiliário, e eu, assim, também sou fascinado, cara, assim, e na hora que você tava falando, eu tava, né, pensando aqui, tudo refletindo, falar, cara, esse mercado tinha tanta condição de ser um negócio, assim, super transformador no nosso Brasil, mais do que já é, né, porque eu acho que em frente a tantas das barreiras que a gente tem, já é um negócio... E Goiânia, assim, Goiânia é um bom exemplo, né, porque cara, igual o Eloy falou, e eu falo sempre, né, que, poxa, nós temos players aqui que a gente tira o chapéu demais, assim, né? São pessoas, a galera aqui é galera pesada, porque é um pessoal, cada um mais competente que o outro. Né? Ô, Guilherme, tem uma bandeira tem uma bandeira que eu levanto, cara, que é o seguinte: o pessoal às vezes fala, não, mas você também é ousado. Eu falo, não, cara, não é, porque para mim a realidade é essa. Para mim, o melhor mercado no Brasil para se fazer benchmark imobiliário é Goiânia, cara. Benchmark, sem dúvida nenhuma. Eu não enxergo outro mercado. Puta, mas e São Paulo? São Paulo, para mim, tem 2 pontos que puxam para baixo o benchmark. E olha que, né, assim, eu sempre fiz muito benchmark no mercado de São Paulo, levo a galera para ir para lá e tudo, organizo a agenda para isso. Só que para mim tem 2 pontos que puxam para baixo. O primeiro deles é que você não tem logística, então, porra, você, aqui em Goiânia, você sai aqui da Ricardo Paranhos até a Arena GPL ali e você vai visitar 20 empreendimentos em 2 dias, né? Fácil, tranquilo. Com incorporadora, imobiliária, né? Conhecendo tudo São aí do mercado. Não, né? São Paulo, cara, assim, você fazer uma boa agenda, você vai ficar restrito a um bairro ou até uma fatia de um determinado bairro. Você não consegue conhecer a cidade, né? Então, esse é o primeiro aspecto. E segundo, que eu enxergo que a característica do mercado de São Paulo tem uma distância muito grande à realidade do Brasil como um todo. Eu acho que Goiânia se aproxima mais a outros centros como solução, iniciativas e tudo, do que São Paulo, porque São Paulo acaba tendo soluções que são muito desconexas, né? Você olha, as soluções do mercado de capitais, cara, os fundos lá fazem coisas que lugar nenhum no Brasil se faz, né? As soluções de marca, de preço e tudo, então tem coisas que são muito desconexas da realidade do Brasil. Eu acho que Goiânia se conecta mais com essa realidade, mas o que eu ia colocar por mais que o mercado já seja
ao meu ver, essa maravilha, cara, assim, quando a gente consegue ter um pouco de visão do mercado estrangeiro e ver, por exemplo, aquilo que acontece nos Estados Unidos, como soluções de funding, como soluções de projeto. Cara, assim, se você pensa fala, cara, se o Brasil tivesse, assim, numa metade do caminho daquilo que esses caras fazem e tudo, bicho, esse mercado aqui ia ser... Mas é o que eu tava te falando. A gente não consegue nem imaginar, né? Mas é o que dá gás, é o que dá otimismo, cara, que um dia seja. É oportunidade, né? Concordo. Entendeu? Então a gente tá vivendo As pessoas certas nos lugares certos, as lideranças, né? As lideranças, a gente tem que tá maturando para o pessoal que está escutando a gente, né? Buscar isso também, buscar esse pensamento. A gente tem que ter as pessoas certas no lugar certo, né? As pessoas competentes, liderando o processo, as pessoas que decidem, que levam soluções. Nós vamos ter que passar por uma transformação, não tem como. Como é que você vai querer que uma poupança sustente um mercado desse? Você pode tirar o dinheiro hoje e esse fundo tá financiando em 30 anos. Doidura, né, cara? É loucura, cara. Vamos lá, outra pergunta. O que você mudaria no setor se tivesse um superpoder? A gente falou tanto aqui, né? Acho que é previsibilidade, cara. Se eu pudesse mudar e falar assim, olha, qual que é a previsão da taxa de juros para os próximos 20 anos, pronto, era varia mágica. Se fosse para trabalhar superpoder. A conjuntura são várias, né, cara? São várias, porque eu falo que o nosso mercado é dependente da macroeconomia, né? Das suas leis, do plano diretor do seu município, do crescimento dos vários setores. Então, é muita coisa que abraça o nosso segmento. Então, o que a gente precisa mesmo realmente, previsibilidade, né? Um juro mais compatível, uma estruturação financeira que seja madura, né? E passar para um outro patamar. O país está preparado para isso. Era para ter acontecido. Nesses 4 anos, eu não tenho dúvida, né? Botando o dedo na ferida, eu não tenho dúvida que um time de Paulo Guedes, essa turma, né, ia fazer um trampolim no país. Aí, infelizmente, a gente vive o que vive. A gente engatou uma ré complexa, difícil para todo mundo. E não está difícil para o mercado imobiliário, está difícil para todo segmento. Cara. Você conversa com todo mundo. Quer dizer, está tendo uma paralisação no país, a economia está, né, desacelerando de uma maneira perigosa. Cara, eu estava em Ribeirão Preto semana passada com um cara que desenvolve malls e ele tem um centro comercial, que é um edifício comercial com lojas embaixo. E aí ele falou, Manuel, desde que eu ocupei esse mall, já tem uns 7, 8 anos, que eu ocupei essa estrutura aqui e coloquei as lojas e tudo, eu nunca tive vacância aqui. Não é que nunca trocou de loja, mas assim, saiu uma loja e entrava outra. Que é esse, cara, tem 4 lojas lá com placa de aluga-se no mall do cara. O varejo tá assim, só sangrando, né? Você quer um exemplo melhor do que esse aí, cara? Essa é a ponta, cara. Então, é isso aí. Tomara que o Brasil acorda, né? Acho que a gente precisa. Boa. Aí é uma pergunta que vai para cada um, para o Guilherme e para o Eloy. O que você diria para o Guilherme de 20 e para o Eloy de 10 anos atrás? Cara, não tenha pressa não, por mais que seja ali muitas vezes uma montanha-russa, né? Aproveita para tirar a experiência de todas as fases, todos os momentos, todos os departamentos, todas as visões, de todas as pessoas, né? Porque isso daí vai tudo virar ferramenta para o que você vai ter pela frente. Muito bom. Eu acho que assim, é uma coisa que eu faço um treinamento comigo mesmo, né, que é você agradecer, né? Então eu acho que é uma vez eu falei isso no Natal, fui mal entendido para danar, sabe? Eu falei assim, putz, eu queria me agradecer, sabe? Não por um ego, né? Mas, cara, a gente luta tanto, né? E a gente preocupa tanto e cria tantos monstros, né? No dia a dia, talvez até refém do país que a gente vive, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente já sai de casa, aí na esquina você vê um pedinte que dormiu na rua, e isso me afeta de sobremaneira, né? Porque você se sente impotente. Você quer ajudar, você quer fazer tudo mais, que na verdade isso na verdade é uma sacanagem, né?
porque o país tem muita grana, mas é o resultado de uma política que não funcionou, né? Que se eu for falar aqui, vou entrar na política, vou falar de Zé Sarney, daqui a pouco eu tô xingando todo mundo. Então, assim, poxa, que coisa ruim, né? Então, quer dizer, nós do mercado somos, nós somos uns batalhadores, né, cara? A gente acorda para trabalhar, a gente vai dormir, final de semana vamos, né? Muitas vezes o empresário mal entendido demais, né? O pessoal acha que... Vilão. Vilão. Aí você chega um outdoor, tá assim, 1% dos brasileiros tem mais riqueza do que 50% dos mais pobres. Quer dizer, o que está subtendido isso aí? Que o empresário é o culpado. Está roubando, né? Está fazendo. Então, quer dizer, ninguém bota. A mídia não bota o dedo na ferida. Quem que patrocina? Está ali, ó. Está lá no outdoor. Você pode descer a 15 lá que você vai ver. Eu vi ontem esse outdoor lá. Então, assim, por que o cara não fala assim, porra, né? Qual foi as qualidades dos políticos que nós colocamos na liderança do país desde José Sarney? Né? O que esse cara fez, né, pro Maranhão? Como é que é o Maranhão hoje? Como é que é o Amapá? Sabe, cara, não tem pra falar, bicho, sabe? Não tem problema nenhum, né? E como que foi isso aí? Na outra ponta você tem uma placa lá, né? Em algum lugar, acho que foi no Pedro Ludovico ali, eu vi uma placa esses dias. Pelo fim da escala 6x1, né? Não tô a fim de pegar realmente firme, não. Cara, não, mas assim, na verdade, cara, quem é que... Por exemplo, a GPL nunca teve prática de trazer todo mundo para trabalhar no sábado. Mas eu nem falo nesse ponto, Guilherme. Porque, de novo, assim, se a gente hoje... conecta com os Estados Unidos, cara, você chega lá nos Estados Unidos, a conversa não é essa de seu trabalho 5 dias ou seu trabalho 6 dias. Né? Os caras estão conversando assim, ó, quanto é a sua hora? Sua hora tá valendo quanto? Aí o outro fala assim, tá tanto. Nossa, eu tô aqui, a minha tá tanto. Nossa, e se eu for para tal lugar e tal? É uma cabeça de produtividade. Entendeu? Assim, não é a cabeça do benefício da lei, cara. Mas você concorda se a mentalidade política fosse outra? Lógico. Se fosse outros players que tivesse aí, isso aí não tava em pauta, que é uma questão totalmente assim, totalmente politicagem, né? Para poder botar criar um culpado. O cidadão numa coisa, olha aqui, ó, eu sou bonzinho e os outros são cultura, né? Então é todo um jogo que não vem ao caso, a gente gastando energia com isso, né? Gastando energia. Então realmente assim, eu acho que a gente tem que uma hora pegar leve e dizer, poxa, a gente passou por vários desafios, cara, porque é uma dedicação, é uma luta, e tem gente que simplesmente desiste, fala, não vou mexer com isso não, vou viver um outro. E a gente tá no jogo, né? Quer dizer... Permaneceu firme. Vamos para frente, vamos, né? Vamos ser resilientes. É o que a gente tem que ser nesse país, né? Resiliente. Muito bom. Vocês já citaram alguns livros aí, mas algum outro livro que vocês queiram deixar como dica? Cara, até o Marcelo da CMO me apresentou uma turma que é da Gestão da Manhã, que é o Sérgio Magaldi e o José Salibão. Então, deles você tem o próprio livro Gestão da Manhã, Liderança Disruptiva, mas eles têm um podcast, muito material bacana também, falando sobre realmente o que é a gestão 360 hoje em dia, com todas as inovações que vão acontecendo, o estilo de liderança que você pode ter hoje dentro da sua empresa, com o objetivo de ter tudo dentro de uma única centralidade. Né? As decisões que eu estou tomando aqui no relacionamento com o cliente, elas estão sempre sendo direcionadas para o desenvolvimento de produto. Então, quando que isso foi feito dessa forma? Né, o que eu colho aqui de uma entrevista, ela já é diretamente alimentada para o próximo produto que eu vou lançar. Então eu acho muito interessante a abordagem de gestão que esses caras têm, vale a pena dar uma olhada. Muito bom, já vai ficar no radar aí. Mais algum, Guilherme? Não, eu estou lembrando aqui, O Obstáculo é o Caminho, é um livro que eu gostei demais, né? Gostei muito mesmo, e esse, que é A Idade dos Milagres, eu estou adorando esse livro, porque eu achei ele de uma magnitude muito, muito interessante para a vida, né? Não tecnicamente assim um approach, mas é um livro bem bacana. Muito bom. Para a vida agora eu estou lendo a vida de São Francisco de Assis, então estou indo lá na Itália agora também, que é outra coisa que quando a gente vai aprofundando, né, cada um, né, com
tendo sua religião e tudo mais, estou entrando nisso, mas ler sobre a vida dos santos também é algo muito, muito, muito bacana, né? Porque traz realmente ali exemplos, a vida é feita de exemplo, né? Você só é tocado, ferido, modificado através de um exemplo. Então, a gente tem que se cercar de bons exemplos, né? Acho que essa daí é a maior jogada. De São Francisco eu nunca li, cara. Eu tenho um lá em casa de Santo Agostinho. Que assim, Confissões ou não? E é assim, é complexo o livro, né? Assim, é um livro complexo, mas que traz uma leitura muito profunda, né, cara? Assim, muito profunda. Muito, porra, assim, você tem hora que coloca uns dedos na ferida, assim, você fala, cara. São Paulo desse tanto assim, não. Acho que a gente se acha demais às vezes, né, cara? Redes sociais que vocês queiram deixar aí, ou seja, de vocês, que se tiver atuação, ou da própria empresa. Bacana. A minha agora eu tô até dando mais uma mexida, tentando levar umas coisinhas de curiosidade de cidade, próprias, falando de lançamento, mercado imobiliário, mas envolvendo outras coisas também, Eloy.Pinheiro, da GPL Incorporadora. Muito bom. Isso é importante, viu, cara? Assim, eu sou sempre um incentivador, todo mundo que tá ao meu redor aí, como hoje eu tenho esse movimento, eu falo, cara, tem que ir para as redes sociais, porque eu falo muito assim, cara, se a gente não se torna a referência do nosso mercado, outras pessoas podem se tornar e a gente não vai ter a segurança do nível de qualidade daquilo que está sendo pregado, vamos colocar assim, né? Então, bons players têm que estar com a voz nas redes sociais para levar essa referência, né? As redes sociais, cara, né, é um assunto muito assim abrangente, delicado também, porque a gente sabe tudo que ela toca, mas nunca antes na história da humanidade os nossos clientes tiveram tanta oportunidade de ver isso daqui, né? Entender o que está por trás, entender quem que está ali à frente de um desenvolvimento, por que aquilo é daquela forma, e a gente tem que utilizar aquilo ali para poder passar essa experiência, né, para o mercado, como exemplo, para os clientes. Então, é isso aí. Muito bom. Mensagem final que vocês queiram deixar aí para quem nos acompanhou até aqui? Cara, acho que a mensagem toda foi essa, mas entenda qual é o seu propósito, foque nisso, né? A gente tem oportunidade demais para ser medíocre ou mediano, né? O foco traz excelência. Então, como eu falei aqui, não é ser o maior, mas tenta ser o melhor no que você faz. Muito bom. São palavras, né? Eu acho que a humildade é uma qualidade assim que é fundamental. Tá? Você abraçar essa questão assim de realização pessoal com humildade. A resiliência é uma questão assim que é fundamental também, porque as coisas não são fáceis, né? O preparo, dedicação, é outro fundamento que não tem como a gente passar sem. E acreditar no futuro, né? A gente tem que ter esse olhar, né, de que as coisas vão funcionar. Porque, para mim foi muito importante isso. Eu fiz participei de uma consultoria lá na base, né? Eu trabalhava numa empresa, chamava Pirâmide Engenharia, né? Eu trabalhei quando eu formei, que eu saí da Encol, eu fui trabalhar na Pirâmide. E teve um consultor de São Paulo que veio fazer um trabalho aqui em Goiânia e eu participei. E esse cara falou uma coisa que me marcou muito, né? Marcou muito. Falou, cara, o universo conspira a seu favor, né? O universo conspira a seu favor. Então, quer dizer, nós estamos falando do universo que ele quis dizer, né? O universo, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, ou o universo como um todo, para quem... Cara, conspira a seu favor. Então, as coisas estão pré-determinadas para darem certo. As coisas não estão pré-determinadas para dar errado. Certo? Ao contrário, o mundo acontece para dar certo. Tanto é que nunca se viu né? Às vezes pode ter um asteroide que cai dali e tudo mais, mas o Júpiter não sai do lugar dele, é milimetricamente alinhado, né? Se você vê a roda do Pi, né? Como é que ela funciona, Então, quer dizer, o mundo foi feito para dar certo. Né? Então, o universo conspira a seu favor. Então, você vai ter que trabalhar muito mal arrumadamente para dar errado. Isso não significa que você tem segurança, né? Mas a gente faz o seu papel, faz o seu trabalho, faz sua base. Né? Então,
isso que deixa a gente um pouco, sabe, chateado com o nosso país, tocando nessa questão, é porque a gente está sentindo que o país saiu da rota da competência. Quantos caras... Pô, mano, vem cá. Quantas 1000 RJ no agro, cara? Quantas 1000 RJ? Você acha que esse pessoal é incompetente? Estourando para todo lado, né? Você acha que esse pessoal é incompetente? Um pessoal que deu resultado durante quantos anos, né? Então, assim, o universo conspira a seu favor, mas a gente tem que ter uma estrutura de país muito mais adequada do que a gente está tendo. Porque senão, não é uma questão de competência, é uma questão que chega uma hora que o cara não dá conta. Né? Você está vendo aí, ó, falou de Ribeirão, né? O cara durante 10 anos ele nunca teve uma vacância, agora tem 4, 5. Isso é por causa da incompetência da sociedade local? Não é, cara. Né? Então é por causa de um desvio que não é natural que a gente está vivendo, né? Dentro da macroeconomia do país ou da condução do país. Né? Desculpa de eu estar levando a questão para o lado político, mas é porque, poxa, a gente precisa também ter esse olhar. Mas não tem jeito, Guilherme, assim, a política ela é inerente ao nosso meio. Sim, e nós temos que falar disso. E não tem como, cara. Eu acho que, para mim, na verdade, um grande mal da situação política que a gente vive é que o brasileiro, ele, de uma forma geral, ele tá fugindo desse assunto. Exato, cara. Ele foge. Entendeu? Assim, então, de novo, para mim é o mesmo paralelo que eu comentei aqui com relação à rede social. Cara, se quem enxerga o país dessa maneira que você está colocando e que, né, eu naturalmente concordo, dessa visão de progresso, dessa visão de valorizar o empreendedorismo, de criar melhores relações entre as empresas e os profissionais, de não ter essa guerra de que o empresário é vilão ou isso ou aquilo, essa polarização. Pelo contrário, né? Assim, se tem um vilão nessa história, tá lá em Brasília, não é no restante não é no restante do país, né? Só que o fato da gente muitas vezes fugir desse tema, porque também muita gente vai cansando, né? Vai desgastando e tudo, e aí a gente vai fugindo desse tema, cara, quem vai dominando a temática, quem vai dominando o assunto é o incansável, é quem continua na parada. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque às vezes, e eu falo até me olhando no espelho também, porque tem hora que eu também me canso, assim, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós brasileiros que temos essa cabeça, se a gente não for para um posicionamento, né, mais contundente nesse sentido e discutir o assunto, falar do assunto, se posicionar. Cara, você vai ficar na armadilha da sua isenção, gerar um problema, né? E gerar essa consequência. Então, cara, super compactua, acho que é super importante, pessoal. Show de bola, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Eloy, pela participação de vocês. Acho que foi muito show, assim, muito bacana. Obrigado por abrirem as portas da GPL. Naturalmente, por mais que a gente tenha ficado aqui um excelente bate-papo e aprofundado em vários temas, naturalmente, né, ninguém vai conhecer toda a história e toda a profundidade da empresa nesse período, mas eu acho que o bate-papo que a gente trouxe aqui, ele traz, né, uma clareza muito grande sobre a essência e os pilares de vocês, né, que é essa humildade, essa resiliência, essa capacidade construtiva, essa conexão com o cliente, essa visão de produto, e eu acho que isso é uma mensagem importante de ficar claro para quem está nos acompanhando aí, né, de ter essa clareza muito grande de identidade, que foi o que o Guilherme muito bem colocou, né? Então busque aí a sua identidade, busque o seu caminho, busque a sua verdade, por mais que você tenha referências, né, mas não fique ali querendo copiar os outros, não, tenha a sua própria identidade, sua própria força de atuação, porque isso naturalmente vai criar os seus próprios diferenciais. Para quem nos acompanhou até aí, não deixe, né, de me seguir nas redes sociais. Para quem ainda não segue, Manuel_Bruno. Se você gostou também desse episódio, compartilhe com as pessoas que você acham que sejam interessantes de acompanhar todo esse conteúdo. Não deixe de deixar também aí os seus comentários e de se inscrever nos nossos canais. Espero você no nosso próximo episódio. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.